uma noite típica de Natal, onde o céu é tão escuro e a lua é tão brilhante, milhões de crianças que estão fingindo que estão dormindo vão ter um Natal bem diferente do que estão acostumadas. Um esqueleto maníaco-depressivo chamado Jack, que é o rei abóbora e chefe do Dia das Bruxas, e agora do Natal, é um monstro que tem pensamentos e ações equivocadas, mas não é um ser maligno, embora cause grande confusão na Terra do Natal, quando ele sequestra o Papai Noel e tenta tomar o Natal para si, tornando a vida daquelas crianças que fingem dormir enquanto esperam seu presente ser entregue pelo velho barbudo de roupas vermelhas uma verdadeira noite de terror. O fato é que Jack, rei da cidade do Dia das Bruxas, cidade cuja população é formada por seres bizarros, capazes de causarem arrepios em qualquer criança encantada com a magia do Natal, está deprimido, cansado de todo ano fazer a mesma coisa, e sai em busca de algo novo, da felicidade. Ele quer mudar. Então, ao descobrir a cidade do Natal, por acidente, Jack decide experimentar um feriado diferente. Toda a cidade do Dia das Bruxas fica eufórica. Começam a criar presentes demoníacos para Jack entregar às crianças da cidade do Natal, no lugar do Papai Noel. Mas é claro que as coisas tinham tudo para dar errado. Apenas Sally, a boneca de pano, consegue enxergar isso. Mas Jack segue com seu plano e transforma a vida das pessoas em um verdadeiro pesadelo antes do Natal. As crianças ficam em pânico devido aos presentes que receberam, pois criaturas aterrorizantes são libertadas dos embrulhos e das caixas de presentes. Jack logo percebe seu erro e libera o Papai Noel, que traz a paz para os moradores da cidade do Natal a tempo, e acaba com o pesadelo. O Estranho Mundo de Jack, por mais que leve o nome de Tim Burton no título, ele não dirigiu nem escreveu o filme, mas foi ele quem criou a história e os personagens no tempo em que ele trabalhava nos estúdios Disney, ajudando no filme O Cão e a Raposa. Tim Burton deixava os chefes incomodados com seus curtas produzidos no estúdio, que eram curtas um tanto quanto diferentes. E o filme O Estranho Mundo de Jack lembrava esses curtas, que nos trazem uma sensação de sombrio e gentil. O filme parece ser um experimento autobiográfico de Tim Burton, pois ele lidava com as frustrações de um criador que domina apenas um determinado tema e quer mudar isso, fazer algo novo, mas no fim percebe que deve ficar com aquilo que sabe fazer melhor. O filme tem seus seres malignos, seus vilões, como o personagem que parece ser uma cópia de Frankenstein, que é um inventor maluco que cria a boneca Sally, e por isso acha que pode dominá-la do jeito que quer, mas ela se demonstra ser uma boneca desobediente. Também temos o saco de vermes, chamado de Oogie Boogie, ou para nós aqui no Brasil, o bicho-papão. Ele sim se revela ser o verdadeiro vilão no final. Mas os outros moradores da cidade do Dia das Bruxas, tanto o prefeito, que possui duas faces, uma sorridente e a outra aterrorizada, de que se utiliza dependendo da situação, quanto os lobisomens, bruxas e vampiros, todos eles possuem bons corações e estão prontos para agradar a Jack da melhor forma possível, mesmo que isso se torne um evento catastrófico. Mas eles não querem fazer mal, apesar que o ato de assustar é uma coisa natural deles. São personagens que não poderiam ser bonitos, pois se tratam de moradores da cidade do Dia das Bruxas, vindos ao mundo exclusivamente para assustar. Mas também eles não poderiam ser horrorosos, a ponto que o espectador não conseguisse se identificar com eles e gostar deles. E temos também o Papai Noel, que mesmo que não seja representado como um monstro, está sempre zangado, e com toda razão, e parece ser mais tirano do que o próprio Jack. Então são essas as pequenas diferenças que deixam os personagens de Tim Burton diferentes. Ele possui a capacidade de tornar humanos os bandidos mais monstruosos, de misturar qualidades e defeitos, horror com fragilidade. São carregados de uma profundidade psicológica e cheios de histórias. Seus monstros são seres inofensivos e geralmente são pateticamente apaixonados.
e fazem com que o público tenha um certo apego com eles. Afinal, existe alguém nesse mundo que não goste desse esqueleto melancólico e depressivo que é o Jack? Ele é o monstro mais assustador dali. É adorado por todos os seus conterrâneos e está sempre ajudando e colaborando com o prefeito, que é um personagem desajeitado. Talvez isso seja uma possível crítica à organização de certos sistemas políticos, que nada mais é do que uma figura decorativa. É muito notável em todos os filmes de Tim Burton que os personagens têm certas qualidades que os deixam extravagantes, seja animação ou não. Os personagens sempre têm a pele pálida, olhos profundos e os cenários são sombrios. A predominância de morte e elementos do terror estão sempre presentes, mas, apesar disso, eles possuem uma inocência e afeição que despertam os nossos desejos de compreensão. Até mesmo porque também vemos um certo romance em seus filmes, como vemos em Edward, Mãos de Tesoura, A Noiva Cadáver e até mesmo em Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da Rua Fleet. Apesar que nesse filme o amor provindo da personagem Mrs. Lovett não é correspondido pelo Sweeney Todd. No caso de O Estranho Mundo de Jack, o amor está em Sally, a boneca de pano, e Jack. Mas esse sentimento fica em segundo plano, embora vemos isso em Sally desde o começo. Jack está apenas preocupado com o Natal, e isso só vai se concretizar no final do filme. Mas enfim, Jack é um personagem que ninguém consegue não gostar, e nem condenar. Mesmo que suas atitudes não tenham sido corretas, esse é o jeito dele. Ele é o rei abóbora da cidade do Dia das Bruxas, ele precisa ser assim. Ele faz coisas erradas, mas sem nenhuma maldade. Ele tem uma certa inocência ao querer assumir o papel de Papai Noel, e não mede as consequências. O personagem pode ser considerado também um personagem realista de certo modo, pois mostra como às vezes as pessoas não estão satisfeitas com suas vidas, apesar de terem tudo o que precisam.